tarde a todos e todas. Aproveitar a oportunidade para agradecer ao professor Maurício, ao professor Mauro, para estar discutindo esse tema, e também a possibilidade de rever amigos, né, por um tempo que a gente não se vê, e a professora Rosário também, isso faz com que a gente esteja num espaço de diálogo. Bom, o tema que a gente vai um pouco tratar aqui é de uma situação que é um pouco o debate que está nesse início do segundo ano de tese, que é a situação de assentamentos formados em que o público, algo entre aspas, os beneficiários foram comunidades quilombolas. Então a ideia, um pouco dessa apresentação, é trazer uma discussão, na verdade, de uma população que aparentemente teve seu problema fundiário resolvido, e isso há muito tempo, eu vou um pouco mostrar isso, mas que a partir de 2007, 2008, quando o INCRA começa a elaboração de laudos e o movimento de luta pela terra, sobretudo CPT e CETA, começa a reivindicar a revisão dessa unidade territorial, o assentamento, a unidade territorial federal, em prol da discussão da territorialização do território quilombola. Então, um caso em que aparentemente são situações em que, se o problema que atinge as comunidades quilombolas no geral é um problema de terra, nesse caso aparentemente não era, até que necessariamente a elaboração da RTIB seja feita e vai se revelando alguns elementos que nos parecem importantes. Por favor, Alessandro. Bom, só para avançar, esse é o quadro geral de comunidades quilombolas identificadas no estado da Bahia. Ao todo, são 780 comunidades quilombolas identificadas, e é importante que a gente faça um pouco essa identificação, porque dentro das 780 comunidades quilombolas identificadas, existem em torno de 480 já certificadas pela Fundação Cultural Palmares, enquanto as outras são indicadas pela relação que se estabelece de parentesco com essas comunidades, e as comunidades indicando, aquela ali é comunidade quilombola também, mas não há identificação, não tem a certificação da Fundação Palmares. Então esse é um pouco o quadro, uma concentração no curso do São Francisco, no Sudoeste também, no Baixo Sul e no Recôncavo, que o Bruno acabou por... Ajuda aí. Desculpa. Cadê o Bruno? Solidariedade. Aqui? Então, só eu não tenho que repetir, uma concentração de comunidades aqui no Baixo Sul do Estado, no Recôncavo, que essa região eu trabalho um pouco melhor, na região Sudoeste do Estado e ao curso do eixo do São Francisco também, temos principalmente Bom Jesus da Lapa. Então, é esse um pouco do universo que a gente acaba trabalhando para identificar essas comunidades quilombolas no Estado. Oi? Também você tem que explicar onde não tem. Onde não tem, por favor, Alessandra. Bom, diante desse quadro de expressão de luta pela terra, a gente acabou identificando que, embora pós-decreto 487 finalmente não tenha nenhum título totalmente regularizado nas comunidades, a gente acabou identificando pelas pesquisas, pela busca no arquivo do INCRA, que existiam 12 comunidades quilombolas em projeto de assentamento de reforma agrária, ou seja, com a sua situação fundiária regularizada, outras 4, tomada pelo INCRA juridicamente como projeto especial quilombola, que eu vou acabar retomando um pouco aqui, 3 comunidades regularizadas pelo órgão do Estado, e no percurso, nesse momento agora, são 36 relatórios técnicos concluídos e 135 processos abertos. Por favor, Alessandra. Bom, trabalhando especificamente com isso que nós estamos colocando nesse quadro, esse recorte que nós estamos fazendo de comunidades quilombolas e assentamentos, para vocês terem ideia, esses 12 assentamentos de reforma agrária somos 123 mil hectares, com 3.500 famílias assentadas, que não é nada desconsiderável para o quadro de regularização de custo no Brasil. Outras 4 comunidades com projeto especial quilombola, e para explicar, depois eu vou voltar, porque um dos casos que eu estou analisando refere-se a isso. Depois dos casos de Frechal no Maranhão e de Rio das Antas na Bahia, e depois das discussões que a própria ABA e os movimentos começaram a fazer da especificidade territorial das comunidades quilombolas, o INCRA emite uma portaria, a portaria 307 de 95, indicando, e a portaria não tem a prerrogativa de lei, mas apenas a indicação de que, em momentos de que comunidades, que no processo de regularização fundiária, desapropriação territorial, se identifiquem comunidades quilombolas, o passo fundamental seja, na verdade, manter
o espaço territorial como sempre foi, né? E somente nesse caso, em 4 projetos especiais quilombolas, entre eles Rio das Anhas e Mangal, Barro Vermelho, que eu estou analisando agora, é que a intervenção no território não perpassou pela lógica que o INCRA imprime nos assentamentos de reforma agrária, né? Que é desapropriação, parcelamento, distribuição dos créditos individuais. Então, esses arranjos espaciais promovem, na verdade, a manutenção, aparentemente, do território histórico das comunidades. Dentro desse quadro, aquelas 780 comunidades que eu citava, 8 dessas comunidades que têm assentamentos estão com o processo de realização de palmares, e, para nossa análise, para nossa surpresa, 5 delas, né, passaram nesse processo a reivindicar que o INCRA fizesse o relatório técnico de identificação do território, refazendo, na verdade, o eixo, o recorte territorial dos assentamentos. Por favor, Alessandro. Bom, um mapa um pouco aceso, mas esse é um recorte um pouco mais do São Francisco, em que 8 dessas comunidades estão, e depois eu vou acabar explicitando, porque nessa região aqui, né, de Sítio do Mato, entre o assentamento Mangal que nós estamos analisando, são 3 comunidades quilombolas. Na verdade o mapa podia ter uma escala menor, mas essa área reformada aqui são 4 comunidades quilombolas que estão assentadas, juntando essa área aqui, Nova Volta, Rio das Anhas, e tantas outras comunidades. Então, olha só. Bom, essa é a distribuição um pouco espacial daquelas comunidades que eu dizia, né, que estão em aperto de assentamento, né? Normalmente no curso do São Francisco também, e aí essas comunidades começam a pedir regularização do INCRA. Alessandro, por favor. Bom, e é importante interessar se a dimensão étnica, né, foi o ponto de partida da organização, de consolidação da luta dessas comunidades, em que a discussão da questão étnica foi fundamental para essas comunidades se organizarem. Explicitamente, esses conflitos se colocaram não aparentemente sobre a questão étnica, né? Era a questão do uso das lagoas, né, e de todos os recursos naturais, os direitos trabalhistas, o direito à aposentadoria, conflitos de terra, né, efetivamente, e, sobretudo, nesses 2 casos que eu estou analisando, esses conflitos de terras, além, né, na década de 70 e 80, com os investimentos ainda da Sudene, no Nordeste, a região do curso do São Francisco foi valorizada, né, e os proprietários começaram a pedir financiamento para grandes projetos, e aí a presença dessas comunidades inviabilizava que esses proprietários pedissem financiamento, porque não se iria colocar investimento onde tivesse comunidades, entre aspas, que não tivesse adequada à lógica da expansão do capital, né? Então, os conflitos, né, que foram se explicitando, aparentemente não estão se colocando na dimensão étnica, mas pela experiência de Fechal no Maranhão e, sobretudo, de Rio das Anhas, essas comunidades começam a fazer a discussão da identidade étnica quilombola, né, traz para dentro do conjunto, e, principalmente, na curso do São Francisco, as relações de parentesco se estabelecem de uma forma muito forte, tanto de parentesco quanto de aliança. E aí é que essas comunidades, a partir do caso de Rio das Anhas, que ganha a projeção nacional e também da projeção de Vitória, essas comunidades passam a reivindicar, pela sua relação com os cidadãos, pela sua identificação com o passado escravo. No caso das 2 comunidades, né, o caso, né, do Pé à Volta e do PEC Mangal, todas as 2 têm, entre sua cosmologia, a dimensão de que 2 escravos têm passado pela comunidade e terem feito a comunidade. Então, a questão étnica foi isso que potencializou a luta nesse conjunto de comunidade, mas necessariamente esses conflitos começaram com questões aparentemente que não perpassavam pela identidade étnica. Alessandro, por favor. Bom, aí chegando no primeiro caso, que aí eu vou acabar trazendo esses 2 casos, e aí eu vou explicar por quê, porque na verdade essas 2 comunidades, esses 2 assentamentos, né, se relacionam por relações de aliança e parentesco, e em 2006 eles tiveram um projeto comum de educação quilombola nesses assentamentos, adequados a resgate da história do território dessas comunidades, né? O primeiro, né, o projeto de assentamento de reforma agrária Nova Volta, né, ele foi implantado em 2000, também com interesse de desapropriação social, e foi interessante porque, no caso do Pé à Volta, são 162 famílias assentadas, né, à época, e somente que no território histórico do Pé à Volta são 6 comunidades quilombolas, né?
a volta, com 158 famílias, a Patos, a Coxo, a Pedras, e aí essa área foi desapropriada na época de 2000 com 6.011 hectares. E aí tem, por favor, Alessandro. Bom, só que aí, em 2007, essa área volta a entrar na pauta do INCRA com um pedido de regularização fundiária. Por quê? Porque dentro da discussão do movimento século, né, que é o movimento de trabalhadores acampados, assentados e quilombolas, e é importante o peso que o movimento de luta pela terra tem na articulação das comunidades quilombolas do Rio São Francisco, a discussão que pauta a reivindicação de que dentro das comunidades quilombolas no Estado, que volte a fazer o pedido de regularização do território quilombola, se dá, né, pela discussão de um território perdido e da identidade quilombola. Eles se negando, na verdade, a aceitar que eles adquiriram a categoria social de assentado de reforma agrária. E embora, assim como acontece em Mangal, a negação dessa categoria social, dessa categoria também jurídica, né, de assentado de reforma agrária, não se dá apenas no discurso. Por favor, Alessandro, depois a gente volta. A maioria, quando o PA foi implantado, que é essa área que está reduzida, quando o PA foi implantado, que imprimiu a lógica da desapropriação e parcelamento, a maioria das famílias do PA Nova Volta vão, esse curso aqui é o Rio São Francisco, né, acabou não aparecendo no mapa, mas, desculpa, eu acabei esquecendo. Aqui, né, passa o Rio São Francisco, e embora a implantação do lote, né, individual, por família, seja colocado, as famílias, a maioria retornam para aqui, para a beira do rio, onde historicamente elas se ocupavam. Isso é um elemento interessante, digamos, de negação. Uma outra perspectiva de negação dessa forma espacial do lote, né, e do assentamento também, é que, como há uma relação histórica das famílias, tanto de uma relação de parentesco, de aliança no assentamento, as famílias tiram as cercas que o INCRA colocou de divisão dos lotes e se juntam em grupos de lotes, né, tentando refazer o território. Importante também destacar que no caso de Nova Volta, Alessandra, você volta aqui no estado, por favor. Né, o RTID é iniciado em 2008, é finalizado em 2009 e reacende dentro da comunidade o assentamento. Ele cresce 3 vezes porque inicialmente a área desapropriada foram 6.000 hectares e quando o RTID ele é finalizado se incorporam mais 12.000 hectares, né, vai fazendo de novo as áreas que ficaram fora da desapropriação, né, do INCRA, então áreas que estão ainda, né, com família, já que a área não foi titulada, essas áreas passam a ser reivindicadas como parte do território histórico da comunidade, né? E importante destacar é que reabre a discussão, né, o fato de rever o território implantado do assentamento, reabre a discussão que era antiga no território de Nova Volta, que era a organização espacial das famílias no território. Antes da implantação do assentamento e quando as famílias eram pulseiras, elas tinham uma distribuição espacial que se aliavam aos grupos de famílias. Com a implantação dos lotes, você implanta apenas o lote, cada um com sua parcela, e você rompe essa lógica. E com a efetivação da RTD, você indica, na verdade, e os próprios assentados, nesse caso, estão indicando que a indicação do movimento e do coletivo dentro do assentamento é que após o território ser regularizado, as barreiras dos lotes sejam redistribuídas. A gente não tem perspectiva de como isso vai ficar, porque é todo um processo, são quase 10 anos de implantação do assentamento, são quase 15 anos de implantação do assentamento, mas indica, na verdade, um retorno ao rearranjo espacial anterior. Por favor, Alessandro. Um outro caso interessante nesse conjunto, desses 16 casos, é o projeto especial Quilombola Barro Vermelho. O Barro Vermelho também se liga a Rio das Antas por uma relação histórica de parentesco, também de aliança, e ele perpassa com mobilização durante toda a primeira metade da década de 90, e ele é implantado, a área desapropriada em 98, e o projeto especial Quilombola é implantado em 99, e isso é importante. Quando os assentados descobrem que podem acessar a portaria garantindo a manutenção do território, eles não deixam o INCRA implantar
os lotes de assentamento, né? A todo momento o INCRA os técnicos do INCRA vai fazer reuniões para que se implante a lógica, né, de cada um com sua parcela. Eu podia até recuperar uma fala aqui, que uma das lideranças diz, não, a gente não quis aceitar os lotes, porque senão nós íamos ser igual todos os assentamentos juntos. E a gente não queria ser assentado, a gente queria ser quilombola mesmo. Então eles, juridicamente, junto com a mobilização da CPT e da ATR, eles reivindicam a portaria do INCRA e o INCRA não consegue instalar os lotes. Entretanto, se o INCRA não consegue instalar um lote, eles, como todos assentados, eles passam a receber os créditos. E os créditos são direcionados não para a unidade territorial, mas individualmente por família. E aí o que é que acontece? Muitos desses quilombolas utilizam o crédito para adquirir gado. E isso acaba tendo um arraso no território histórico, porque eles nunca tinham tido acesso, e inclusive o fato da implantação do gado a ser uma perspectiva que o INCRA, que os técnicos do INCRA colocaram como possibilidade de utilizar parte do território, e aí eu acho que demonstra também a intervenção de que a intervenção do fato da política de assentamento, de ver esse sujeito como um assentado de reforma agrária, também rompe a lógica. E aí, por favor, Alessandro, tem um tempo presente. Tem mais 5 minutos. Pronto, já está concluído. De novo, né, esse é um território que também está vinculado ao movimento CETA. Ele entra na pauta, importante porque eu lembro que eu estava na discussão com o movimento, junto com o INCRA, fazendo esse debate da pauta das áreas que iriam ser alvo da elaboração do RTID, e aí o INCRA inicialmente questionou, não, mas a gente não vai fazer um RTID em áreas que já está aparentemente resolvida. E o movimento peitou, não, a área está aparentemente resolvida, né, mas o território histórico não está garantido. E aí que também entra na própria recuperação, só que depois o INCRA começa a achar interessante fazer o RTD nessas áreas, porque aparentemente o problema estaria resolvido. A área do próprio assentamento só infelizmente, transpor a categoria jurídica de assentamento para território quilombola, né? Então o INCRA gostou do processo. Bom, uma outra questão, e aí o RTD ele é iniciado em 2008, finalizado em 2009, e nesse processo, né, a área que antes era de 7 mil hectares vai para 9 mil hectares, e duas partes, 2 PAs que estavam historicamente no território são reincorporadas ao território do quilombo Mangal Barro Vermelho. Então, isso também se deu porque as outras comunidades, embora a implantação dos 3 assentamentos, esses quilombolas já continuavam a utilizar a área que historicamente, pelo acordo com o movimento social de luta pela terra, vai implantar o assentamento aqui, mas vocês vão continuar utilizando o território. Então, esse é para mim um ponto de destaque, porque esse grupo rompe, na verdade, a lógica que iria ser implantada pela política pública de confecção de arrumação espacial dos lotes, e continua seu território historicamente construído. Agora, aí é o território, né, já para a gente ter uma dimensão, ele não sofre muita alteração, aí está a shape do assentamento, aqui é também o curso do Rio São Francisco, onde, assim como ocorreu no Nova Volta, eles continuam, nesse caso, como não houve a implantação dos lotes, eles continuaram a reprodução, né, da articulação do lote de sequeiro nas margens do rio. Por favor, Alessandro. Então, eu acho que é importante, né, como estou falando, considerações iniciais, porque isso é um processo que está sendo levantado nesse momento da tese, nesse início do segundo ano, né? Eu acho que é importante compreender esse processo de etnogênese nas comunidades num contexto espacial de luta pela terra. Acho que é importante identificar esse processo de territorialidades. Eu acho que essa territorialidade não significa apenas um discurso de que há novas territorialidades, mas esses grupos, ao não aceitarem estar no lote, né, ao se agregarem, e quando, no caso de Nova Volta, que o lote foi implantado, eles agregarem esse lote de família e ter a perspectiva de, ao finalização do processo, rearrumar como antes os lotes, indica, na verdade, a formação e o processo de territorialidade específica, né? Indicar a importância, por exemplo, do movimento de luta pela terra na reivindicação da identidade étnica dessas comunidades, né?
e buscar, a partir, obviamente, dessa dimensão da categoria forma, conteúdo, proposta e santo, entender essa forma espacial, né, a forma espacial do assentamento e o conteúdo social na qual está imbuído. Acho que é isso.